Fala galera, estamos em mais um Beautycast aqui, num episódio muitíssimo especial. Estou muito feliz porque nessa temporada eu tenho conhecido histórias de várias mulheres empresárias do ramo da beleza aqui da nossa cidade, São Luís do Maranhão. E hoje não é diferente, estou com uma empresária do ramo da beleza e estética, na verdade mais pro lado da estética mesmo, eu vou conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu confesso que para mim é novidade esse assunto que a gente vai trocar aqui hoje, eu estou aqui na mesa, inclusive para aprender com ela um pouco mais sobre essas transformações que são entregues ali na clínica, no espaço onde ela atende. E na mesa está comigo aqui a doutora Virgínia. Virgínia, se apresenta para a galera, você é fisioterapeuta, né? Queria que você falasse um pouquinho o teu nome, né? O que você faz, fique à vontade, sinta-se em casa, esse bate-papo aqui, para de fato a gente trocar uma ideia sobre a tua história, sobre o que tu faz, sobre as transformações que você entrega. Então, resumidamente, se apresenta para a gente, porque daqui a pouco eu quero que você conte a sua história, tá bom? Obrigada pelo convite. Me chamo Virgínia Rossati, sou CEO da Clínica Virgínia Rossati. A nossa clínica aqui em São Luís, ela é referência em pré, trans e pós-operatório. Então, basicamente, hoje eu sou conhecida no ramo da fisioterapia, né, da clínica de estética, mas voltado bastante para a reabilitação. Tenho 14 anos de trajetória aí nesse mercado da reabilitação e é uma coisa que eu sou apaixonada e sou bem suspeita para falar. Eu acho que as suas clientes elas vão concordar com você depois, quando a gente soltar esse episódio aqui, e elas vêm lá, elas vão dar os feedbacks. Deixa a cliente falar, né? Deixa quem está sendo transformado falar. Eu fico muito feliz, Virginia, em trazer você aqui na mesa, porque primeiro que eu te encontrei através do teu Instagram, né? Tava vendo, vou trazer pessoas aqui que eu quero conhecer a história, eu quero saber quem é essa pessoa, como é que ela... Que de fato o que trabalha, né? Que ela porque às faz, vezes a gente né? mostra na rede social, mas muitas pessoas não entendem de fato o que é realizado dentro da clínica. Exatamente. Né? Quem conhece mais o meu trabalho é quem está envolvido naquele mundo da cirurgia plástica. Isso. Aí algumas pessoas de fora olham o Instagram e ficam meio com dúvida do que é realizado de fato dentro da clínica. Perfeito. E aí, para ter essa oportunidade de a gente poder conhecer mais sobre a Virgínia, sobre o que ela faz, eu pensei assim, cara, eu vou fazer um convite para ela sentar na mesa comigo aqui, porque eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres hoje elas têm dificuldade em decidir quem é a profissional que vai cuidar dessa etapa tão importante para ela, que eu acho que às vezes é uma realização de um sonho que ela tem. Eu ali, sempre né? falo para minhas pacientes que, da mesma forma que ela teve a cautela, o zelo de escolher um bom cirurgião plástico, ela tem que ter a mesma responsabilidade, o mesmo carinho de escolher quem vai cuidar da sua reabilitação. Perfeito. Tão importante quanto o cirurgião plástico é quem vai cuidar dela na reabilitação da cirurgia plástica. Fazendo parte ou não da equipe médica, quem decide quem vai cuidar da sua reabilitação é a própria paciente. Perfeito, show de bola. Inclusive, até um ponto importante de falar, que às vezes a galera se preocupa muito, eu acho que isso aí também pega muito pra ti, né? Com o processo de transformação. A mulher quer fazer uma cirurgia para resolver um problema que ela tem ou um desejo que ela tem, tá? E aí ela se preocupa muito com esse durante, né? Eu vou contratar um médico bacana, vou procurar uma clínica conceituada, um cirurgião, né? De renome, que entregue resultado. Mas eu acho que esse ponto do pós, né? E às vezes até do pré, é mais importante do que o processo, né? Eu acho que tu consegue, inclusive, trazer pra gente alguns exemplos durante essa conversa aqui. A gente já tem 14 anos, eu, Virgínia, já tenho 14 anos que trabalho que estou formada, que trabalho nessa área da estética. Já tem 3 anos e meio que eu estou aqui em São Luís, trabalhando com as mulheres de São Luís. A minha clínica hoje se encontra em São Luís. E São Luís me abraçou de uma forma que eu nunca imaginei ser abraçada profissionalmente. Então, hoje eu sou muito realizada profissionalmente, trabalhando nessa área. Ah, que maravilha, que maravilha. Assim, agora eu fiquei curioso, porque eu também não sou de São Luís, eu sou de Recife, estou aqui há 1 ano e 8 meses também. Eu sou... tô quase maranhense aqui, né? Mas conta um pouquinho então da tua história. Tu veio de onde? Tu começou a trabalhar com esse negócio onde? Agora eu fiquei curioso para saber. Eu me formei aqui em São Luís, né? Entendi. Depois eu fui convidada, tive trabalhos em Roraima, fui para Roraima, trabalhei em Roraima há muito tempo, 12 anos trabalhando lá, tanto no setor público como no setor privado. Lá também eu tinha clínica. Maravilha. Aí depois que eu fiquei em Roraima, foi uma experiência de vida profissionalmente falando lá. Depois eu retornei para São Luís de novo. Então só faz 3 anos e meio que eu estou aqui em São Luís,
trabalhando de fato na área da reabilitação. Em Roraima, eu trabalhava com reabilitação de cirurgia plástica, mas trabalhava com outros ramos da estética também, que hoje na nossa clínica oferece outros tratamentos da estética, como facial, corporal. Só que o nosso foco hoje, 90% das nossas clientes, das nossas pacientes, é voltado para a reabilitação de cirurgia plástica. Hoje é uma referência nossa da nossa clínica esse serviço de reabilitação. Ah, que bacana. E eu vi no teu Instagram, e até conversando aqui nos bastidores, eu vi que você é fisioterapeuta, né, por formação. Sim, sim. Então, como foi que isso começou? Pós-graduada em dermatofuncional. Ah, maravilha. Como foi que isso começou, Virgínia? Tu, desde sempre, queria trabalhar com isso, na área da saúde? Então, como foi que isso deu início? Quando eu era mais jovem, eu tinha uma pessoa que teve, né, a pessoa próxima a mim que teve que fazer reabilitação e eu tive que acompanhar essa reabilitação por algum tempo, né? Interessante. Então, abriu bem os meus olhos, foi uma parte que eu gostei. Quando chegou na minha fase de vir fazer faculdade com 16 anos, 17 anos, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Que massa. E desde que eu entrei na faculdade, eu já gostava da parte da dermatofuncional. Era tanto que eu fazia faculdade e já atendia em casa. Caramba. Na época, eu já atendia algumas bom. pacientes em casa, algumas amigas, né? Com as massagens, já com pós-operatório também, não tão profissional, porque eu era universitária ainda na época. Estava na jornada, Isso. Né? E depois de formada, a gente foi se especializando, buscando os melhores profissionais para poder chegar num patamar de excelência que a gente tem hoje na nossa clínica. Ah, que maravilha, que maravilha. Mas na tua raiz, tu vem de onde? Tu é maranhense? Eu sou maranhense, morei um tempo fora, mas eu sou de Açailândia do Maranhão. Ah, de o interior do Maranhão. Fica lá perto de Imperatriz, né? Perto de Imperatriz. Ali quase que na divisa com... Isso, acho que é com Pará. Com Pará, né? Ah, maravilha, maravilha. Show de bola, show de bola. E é importante entender um pouquinho dessa história, porque às vezes a galera que tá entrando no mercado, por exemplo, entra porque pensa simplesmente só na parte do dinheiro, só na parte financeira do negócio, né? Ah, eu vou fazer isso que a doutora Virgínia está fazendo, porque eu vi que ela está tendo resultado, e a gente às vezes vê o palco da pessoa, mas não conhece o bastidor, não conhece por dentro do negócio como é que funciona. E é massa saber, do outro lado, assim, de onde veio de fato o interesse, porque a tua experiência foi, eu vi na prática alguém que teve um problema aqui, ou que teve uma vivência com essa questão, e me despertou o interesse de participar, de estudar sobre isso, né? De querer, enfim, me aprofundar nesse tema, ou continuar estudando sobre isso, ou levar isso como profissão. E uma coisa que eu acho muito bacana é quando a gente decide nesse sentido, que, cara, é massa, porque é uma coisa que vai de dentro para fora, não é uma coisa que você simplesmente, eu acordei hoje e quero ser isso. Não, amanhã eu amanheci e já quero fazer outra coisa. Então, eu entendi que isso aqui é uma coisa que eu acho que faz sentido. E eu acho que uma coisa que é muito massa é tu lidar diretamente com esse sonho da pessoa, né? Porque a pessoa que chega na tua clínica, e uma pergunta que eu quero fazer, eu queria entender o que é que ela chega te pedindo, assim, eu queria muito ficar desse jeito, qual o objetivo dela, qual o sonho dela, qual o interesse dela ali? Eu sempre trabalhei com cirurgia, mas, igual eu te falei, eu trabalhava com outras áreas também, que era emagrecimento, celulite. Eu meio que trabalhava de tudo um pouquinho. Sim. E fui me afunilando até ficar praticamente 100% na cirurgia plástica, na reabilitação de cirurgia plástica. Então, nesse meio desse caminho, desses 14 anos de profissão, a gente já teve muitos altos e baixos. Sim. A gente começa a carreira quebrando muito a cara, fazendo muitos cursos caríssimos que a gente não vai tirar proveito nenhum. Acho que todo profissional da área da saúde, da estética, já passou por isso. Eu passei, e eu acho que vocês também já passaram por isso. Comprando 1 trilhão de aparelho que às vezes não entrega o resultado que é para entregar, caríssimo, que daqui a pouco vai virar um elefante branco dentro da clínica da gente. Então, eu passei por, acho que todo mundo que tem clínica hoje já passou, eu já passei, e hoje a gente consegue tirar isso um pouco mais de letra, a gente consegue selecionar as capacitações melhores que a gente vai fazer. O aparelho que entrou no mercado, será que é modinha, não é? Será que isso aqui entrega mesmo, que é para entregar? Então, hoje a gente não vai tão empolgada, a gente meio que espera, estuda o mercado, vê se aquilo ali vai trazer benefício para o meu paciente ou não. E no mundo da reabilitação da cirurgia, o que eu amo, o que eu acho mais lindo, é que a gente vai lidar não só
com a autoestima, né? Perfeito. Claro, a estética, no conceito geral, tanto da reabilitação quanto do embelezamento, ela trabalha com a autoestima da paciente. E quando eu trabalho com cirurgia plástica, o que eu tenho que entender como profissional? Que a gente está trabalhando com sonhos. A cirurgia plástica é a realização de um sonho. Eu tenho pacientes que juntou dinheiro 20 anos, 15 anos, trocadinho por trocadinho para chegar e fazer uma abdominoplastia, colocar uma prótese. Então, nós profissionais da área da saúde, dos profissionais da área da estética, temos que entender que nós estamos trabalhando com pessoas, estamos trabalhando com sonhos. Não dá para levar isso na brincadeira. A gente tem que trabalhar com profissionalismo, buscar o que há de mais moderno, o que há de melhor na reabilitação, para a gente entregar também um resultado satisfatório. Sim. Né? Só que quando a gente fala de cirurgia plástica, o paciente tem que entender que tanto o profissional médico como o profissional fisioterapeuta, ele tem limitações. Verdade. Né? Na cirurgia plástica, existe muito uma questão de ilusão. As minhas pacientes chegam lá e falam assim, Virgínia, eu vou fazer minha cirurgia. Eu adoro, igual você falou, eu trabalho muito com pré-operatório, né? Eu trabalho com pré. O que seria o pré-operatório? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Boa, importante. O pré-operatório é quando a paciente vem à nossa clínica e a gente explica tudo como que funciona a cirurgia dela, em questão de reabilitação. A gente prepara o organismo dessa paciente para a cirurgia, a gente trabalha mesmo fazendo eletroterapia, ozonioterapia, o organismo dela, para desinflamar esse corpo, para ela ir para a cirurgia mais saudável. A gente quer que esse organismo esteja preparado para uma cirurgia. É onde entra a nossa nutricionista lá da clínica também, a Carmen, que ela entra com essa parte nutricional também. Então, a gente passa suplementação, dermocosmético, tudo para essa paciente desinflamada e desglicada para essa cirurgia. Para que, Virginia, fazer isso? Para a gente diminuir as chances de intercorrências. Não quer dizer que ela não vai ter intercorrência, só que as chances, ela cai muito quando a paciente se prepara para essa cirurgia. E a gente vai mostrar também para essa paciente, no pré-operatório, a gente trabalha, além do físico da paciente, o psicológico. Que bacana, ouvir. A gente prepara ela o que vai acontecer, o que está esperando por ela. O que eu vejo muito profissionais querendo vender o seu serviço, tanto médicos como não médicos, que são os físios ou esteticistas que trabalham nessa área, colocando o céu muito baixo. Nossa, isso é muito simples, é botar uma prótese rapidinho, daqui a pouco você já vai estar viajando. Fez em dezembro, dia 1º, não, no Natal, você já vai estar em Fortaleza de biquíni. A realidade não é essa. Então, no pré-operatório, eu explico para a paciente as fases que ela vai passar durante essa reabilitação inflamatória, proliferativa, de remodelação, para ela entender que não é milagre, é um tratamento, é um processo. A cirurgia não é uma máquina da beleza, que você vai entrar de uma forma e automaticamente vai sair de outra. Né? Você vai entrar ali para a cirurgia e vai sair um sapinho boi, porque você vai sair inchada, demasiada. Por mais que a gente trabalhe hoje com muitos recursos para ajudar isso, você não vai sair de lá Juju Salimines, loura, bombada, de olho azul e de cropped. Então, a gente tem que preparar. Então, eu tenho muito mais resultado quando a minha paciente ela tem esse entendimento do que vai acontecer com ela, porque quando acontece no pós-operatório, todas essas fases, ela fala assim, doutor, olha... Eu já estou sabendo, isso, né? Olha, foi super legal, olha, eu inchei, eu senti isso, tu me falou que eu ia enjoar, que eu ia ficar com prisão de ventre, tudo que a gente... passa para ela que vai acontecer, eu nem me assustei, porque tu já tinha me avisado que ia acontecer isso, isso e isso. Então, a gente preparou o paciente psicologicamente para essa cirurgia. Então, ela já vai no pós-operatório mais tranquila, sabendo o que vai acontecer com ela. Então, eu, Virgínia, como fisioterapeuta, pela responsabilidade que eu tenho com meus pacientes, eu deixo eles bem a par. Não bota o céu muito baixo, não. Tá? Aquele alinhamento de expectativa é importante, né? Para o paciente saber exatamente o que vai acontecer e evita, inclusive, o desconforto, né? E você pensar, poxa, eu jurava que ia ser desse jeito. Até né? em questão mesmo de dor, de como se comportar em casa, do que usar, do que não usar.
Outra coisa que eu falo muito para minhas pacientes, que eu relato para elas, é o quê? Vocês têm que ter uma noção que a cirurgia plástica, ela vai ter melhora. Ninguém vai para uma cirurgia estética para vir pior do que foi. Pelo amor de Deus. Isso é fato, né? Sim. Só que o que vocês têm que entender como paciente é que você... Como que você sabe que a tua cirurgia foi bem sucedida? Virgínia, doutora, como que eu sei que minha cirurgia ficou boa, que ela foi bem sucedida? Aí eu sempre faço uma comparação com ela. Se a gente vai pegar uma foto tua, a gente não tira a foto das minhas pacientes, por isso que eu gosto que vai no pré-operatório, porque eu tiro... Porque tu registra tudo, registro. né? Eu tiro foto, eu vou medir a paciente, eu vou pesar a paciente, fazer vídeo dessa paciente, então é tudo registrado, né? Maravilha. Fora o tratamento que a gente faz toda uma documentação, todo um registro dessa paciente. Eu falei, como que eu sei que a tua cirurgia foi bem sucedida, que foi um sucesso? Quando tu olha a tua foto do antes Sim. e você olha a tua foto do depois, aí eu pergunto, Dona Maria, qual foto aqui você gosta mais? Dessa ou dessa? Aí ela vai me relatar, não, claro que é dessa segunda, eu tô mais bonita, mais fina, tô com silicone, eu tô mais, né, tirei excesso de pele, flacidez, gordura. Então, tua cirurgia foi super bem sucedida, porque você melhorou com comparativo com você mesma. Perfeito. Agora, quando você não tem essa conversa sincera, franca com o paciente, eu tenho um paciente frustrado, porque ele foi lá no médico, ela foi lá no médico e falou assim, olha, eu tô com a foto aqui vamos lá, dizer, da Débora Seco. E eu quero ficar igual a Débora Seco. Oh, meu Deus do céu. E a paciente é alta, longilíneo, estrutura corporal é diferente. Isso conta muito, gente. O biotipo da paciente, a etnia da paciente, estilo de vida da paciente. Perfeito. Então, ela faz uma ilusão que quer virar a Virgínia lá do Zé Felipe. Oh, meu Deus. Né? Eu quero esta barriga. E não vai ficar, porque ninguém vai ficar igual a ninguém. Ela vai melhorar o que ela era, o seu passado. A partir do que já existe, né? Do que existe, é uma realidade, gente. Então, eu vejo muito pacientes indo para a cirurgia muito mal informada e procurando muitas expectativas onde elas não vão encontrar. Aí é onde vem as pacientes depois que a gente pega com depressão pós-cirurgia, arrependida, tudo por falta ou do profissional que não orientou ela direito nesse... E tem outras que a gente orienta, mas é questão mais psicológica mesmo. Sim, Elas sim, botam tu não isso consegue na resolver, né? Nesse não nível consegue resolver. Então, além da gente trabalhar com esse pré-operatório que envolve tudo isso, é muito mais do que um próprio atendimento lá na clínica. Que bacana. A gente tem o transoperatório, o tão famoso transoperatório. Aqui a nossa clínica, né, eu sou pioneira em tape dentro do centro cirúrgico para cirurgia plástica. Tem outras pessoas, referências em tapes aqui no Maranhão, mas em cirurgia plástica eu fui a primeira fisioterapeuta no Maranhão a trabalhar com tape dentro do centro cirúrgico voltado para a cirurgia plástica. Virgínia, para que serve esses tapes colocados logo imediato à cirurgia plástica? A gente quer, com a colocação desses tapes, fazer uma contenção do processo inflamatório. Se eu consigo conter esse processo inflamatório, eu consigo barrar uma cascata de eventos que vêm após isso, que é um edema excessivo, um seroma, equimose, que são os roxos, e umas possíveis fibrose. Então, eu conseguindo trabalhar nesses primeiros momentos, eu consigo evitar algumas complicações. Perfeito. Não é intercorrências, é algumas complicações que podem vir, né, nesse meio desse caminho a acontecer, tá? Tudo isso acontece durante a transformação, por isso que é o trans, né? Isso, tá lá acontecendo dentro, do centro a gente cirúrgico, coloca né? no centro cirúrgico, na fase inflamatória ainda, que a gente coloca lá para evitar possíveis, né, intercorrências, Sim. complicações, acaba evitando os dois, ajudando, na verdade, nos dois. Mas o que eu quero falar para vocês, o quê? O transoperatório, tem gente que fala assim, Virgínia, mas eu não quero investir na colocação do tape, no transoperatório, é um pouquinho, onera um pouco o meu orçamento, eu vou deixar para fazer só o pós. Pode. Só que a cereja do bolo tá ali, você prevenir
Você fazendo o transe, o pré-operatório, você acaba prevenindo muitas intercorrências que vêm a acontecer no pós-operatório, tá? Bacana. Então, a gente faz esse trabalho lá no centro cirúrgico, finalizando esse trabalho, a partir de uns 3, 4 dias, a paciente está indo para a nossa clínica. Hoje, a gente não faz, me perguntam muito, a gente não faz atendimento a domicílio devido à nossa logística. Hoje, a gente não consegue fazer atendimento a domicílio devido à nossa demanda ser muito alta de paciente. Sim. A gente não consegue sair para poder atender, como a gente tem um paciente atrás do outro, e a logística, questão também dos aparelhos. A gente tem a foto, termo, eletroterapia, que a gente atende lá na clínica. Virginia, o atendimento a domicílio é ruim? Não, gente, não é que é ruim, mas eu não consigo te dar a mesma qualidade, o mesmo conforto, tudo que eu tenho na minha clínica, uma maca, que ela é elétrica, que sobe, desce nesse momento que tu não pode estar se abaixando, Perfeito. se deitando. Então, a gente tem toda uma estrutura para receber esse paciente operado lá na clínica, coisa que eu, Virginia, não consigo estar oferecendo a Quando for em domicílio. casa, né? É. Na casa do paciente. Eu acho Não muito consigo. bacana isso ser claro para ti, porque é o modelo de negócio do teu É negócio, o né? nosso diferencial. É o teu diferencial. Tem muita gente que procura, liga todos os dias. Eu acredito. Procurando, Virginia, porque tem essa cultura de atender cirurgia plástica a domicílio, né? Então, a gente tem tentado mudar um pouquinho essa cultura do atendimento a domicílio. Nada contra quem atende, eu acho super legal. Cada um tem suas limitações, tanto como profissional como paciente, né? Sim. Mas lá na clínica a gente dá preferência mesmo a atender lá, porque a gente tem uma gama de profissionais que está lá para me assessorar. Não é só eu, tem minha secretária, minha nutricionista, minha esteticista, que é maravilhosa. A gente tem todos esses profissionais ali para poder me amparar nessa reabilitação desses pacientes. Ah, show de bola. Isso acaba sendo um grande diferencial do teu negócio, porque tu tá falando aqui pra gente que tu não oferece simplesmente pro paciente o serviço, porque eu olho assim, o serviço hoje, independente do serviço que seja, ele é commodity. Tem outra pessoa que ele oferece o mesmo serviço que você. Exemplo, Silas oferece um serviço no tema de marketing. Cara, tem outra pessoa que também oferece esse mesmo serviço. O que vai diferenciar a gente nesse processo de outras pessoas que fazem a mesma coisa que a gente é justamente sobre a experiência que a gente gera no nosso cliente. E assim, Silas, falando da experiência da minha clínica, né? Sim. A gente tem o cuidado com essas pacientes, né? Como a gente trabalha com outros procedimentos lá na clínica, mas o nosso foco hoje é a reabilitação. O que eu prezo muito lá com a minha equipe, dentro da minha clínica, é o atendimento humanizado. Perfeito. Né? Porque as minhas pacientes que vêm de uma cirurgia, qualquer ela que seja, principalmente a plástica, a paciente vem debilitada, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Psicologicamente. Então, ela vem, aquilo que eu falei, ela vem achando que vai sair a Juju Salimene e ela não vai. Ela vai sair da cirurgia andando curvadinha, vestindo uma roupa bem inestética, porque é a roupa acessível de botão, de meia compressiva, com dreno pendurado. Então, ela vem bem inestética nesse processo, bem debilitada. Então, o atendimento humanizado que a nossa clínica oferece hoje é fantástico, né? Desde a entrada do meu paciente, a recepção do meu paciente na porta da minha clínica, dali para dentro, ela é totalmente especial para a gente. Isso é muito massa. Eu não consigo hoje fazer isso a domicílio. Não, isso é muito massa, Virginia, porque a gente, infelizmente, tem uma cultura do próprio público aqui do Maranhão, dos consumidores, da galera, de se falar que o atendimento aqui, ele, comparado ao Brasil, é um atendimento meio que prejudicado, né? E, na verdade, isso é o próprio maranhense que fala. E quando a gente encontra uma empresa que tem um cuidado de fazer isso direito, de dar essa atenção ao cliente, isso acaba trazendo um retorno né? financeiro, um retorno de reconhecimento. A cliente percebe, né? A cliente olha assim, lá é diferente. A gente escuta muito lá na clínica, assim, Virginia, eu acho tão legal o atendimento de vocês em relação ao paciente. Você atende tão... Não, isso eles falam, mas eles falam assim, nossa, o atendimento é tão bom, você faz as coisas tão direitinho, tão certinho, a gente escuta muito isso lá na clínica. Eu, Virginia, minha equipe, fazer
É triste eu escutar isso. A gente pensa que é legal, mas não é. Vamos parar para pensar pelo outro lado. Olhando pelo mercado, né? Olhando pelo mercado, por um olhar em relação ao que a gente tem aqui fora. Um paciente, um cliente que a gente escuta muito, não é pouco. A gente escutar que a gente está fazendo nosso serviço bem feito, você, nossa, eu vim aqui, eu chego, eu sou atendida no horário, toda vez que eu chego, você está aqui, você me atende bem, certinho. Eu escutar esses tipos de elogio é triste, porque eu falo para os meus pacientes, isso é minha obrigação, é o isso é o básico. básico. Eu fazer meu serviço bem feito é pelo que ela está me pagando, perfeito, não é? Então, eu tenho que fazer isso aí bem feito por amor, claro, mas por obrigação, por responsabilidade da minha profissão. Agora, o que eu faço a mais do que isso, aí sim é o nosso diferencial. Perfeito. É você ter um atendimento o tempo todo humanizado, com qualidade, com responsabilidade, com amor, com atenção. Eu tenho um paciente que chega para mim super bem, alegre, divertido, como eu tenho um paciente que chega irritado, chega chorando, chega depressivo. Se a gente for parar para pensar, quem são os pacientes que procuram cirurgia plástica? Quem são esses pacientes? Vamos olhar mais profundo, assim. Quem são esses pacientes que procuram a mudança no visual no seu espelho? O meu público hoje é um público de uma faixa etária mais de 30 anos para cima. Eu pego paciente jovem, mas é pouco. Até pelo poder requisitivo, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem condição financeira de bancar uma cirurgia plástica, né? Então, geralmente é de 30, 35 anos a mais. 40 anos é mais essa faixa etária dos meus pacientes. Então, muitas dessas mulheres procuram investir pelo seu bem próprio, porque eu quero ficar linda, me olhar no espelho, mas muitas das vezes para quê? Para recuperar um casamento falido, né? Está na base de separação, está em crise, então busca na cirurgia a solução para os seus problemas. Então, você não pega só um paciente debilitado fisicamente, você pega um paciente emocionalmente. E muitas dessas vezes, na reabilitação de pós-operatório, ela não tem uma rede de apoio bacana. É um marido que não ajuda no pós, né? Às vezes tem intercorrências, né? Eu trabalho com intercorrências. Sim. Então, eu vejo muito dessas pacientes debilitadas, porque é nessa fase que ela precisa de apoio, ou a família, ou o próprio cônjuge fala para ela, eu não te falei que não precisava fazer isso? Meu Deus do céu. Eu falei, você não precisava, você estava caçando sarna para se coçar. Então, eu pego esse tipo de paciente que é a minha realidade, que chega lá no meu consultório. Então, eu não posso só trabalhar bem, eu não posso só fazer o básico. A gente tem que ter uma rede total de apoio para essas mulheres que nos procuram para reabilitação de cirurgia plástica. Para quando ela chegar lá, né, ela se sentir de fato o acolhimento que ela não tem. Que ela não tem, muitas das vezes, ela não tem. E sabe o que é bacana, Virgínia? Falando isso, tu acaba conseguindo trazer essa cliente não apenas pelo teu serviço, tu traz ela pelo todo, né? Pela transformação como um todo que tu gera. Eu já fiz algumas cirurgias plásticas, né? Então, assim, eu gosto muito da estética, sou adepta à estética, mas eu amo a cirurgia plástica, já fiz e sou beneficiária da cirurgia plástica, gosto. E eu te falo que transforma a vida. Você se olhar no espelho e você ver como mulher, eu digo que é o melhor investimento que uma mulher faz. Ela investir nela mesma. A autoestima dela não tem preço. Ela trabalha melhor, o casamento fica melhor, tudo fica melhor quando ela está se sentindo bem. Perfeito. Né? Porque ela chegou no ápice dela de se sentir bem, animada. Às vezes, as minhas pacientes chegam nessa deprê quando a gente está para dar alta. Ela fala assim, Virgínia, melhor coisa que eu fiz foi ter realizado a minha cirurgia plástica, investir em mim. Porque às vezes a gente acaba não se priorizando, principalmente nós mulheres, que meu público, a maioria, quase 100%, são mulheres. Então, ela prioriza a casa, o carro, o filho, o marido, a faculdade do filho. Sim. Prioriza todo mundo e vai se deixando.
Então, quando ela consegue realizar, de fato, a realização do sonho, que é uma cirurgia plástica, ela consegue resgatar não só o físico, mas o emocional também. Cara, é muito massa ouvir essa história nesse ângulo, nesse ponto de vista, porque a gente vê muito, pelo menos eu como alguém que trabalha com marketing, né? A gente visualiza muito a estética num lado muito mais, digamos que, vamos dizer, que capitalista e físico, no sentido da estética da mulher que ganha dinheiro vendendo esse tipo de serviço. Mas quando a gente sai um pouquinho desse campo da venda, do marketing, de tudo que a gente geralmente conversa, né? Falo, pelo menos, nos meus bastidores, eu converso muito sobre isso. E traz esse lado mais humano, a gente percebe que é muito mais... Vai além. Vai muito mais além do que simplesmente uma venda. Eu trabalho lá na clínica. O nosso diferencial no pós-operatório é que a gente não vende só a drenagem, a tão famosa drenagem linfática no pós-operatório. Sim. A drenagem linfática, ela é de fundamental importância e indispensável. Só que ela só é uma cerejinha do bolo, ela só é um dos recursos que a gente usa no pós-operatório. Nós, profissionais que trabalhamos com reabilitação de cirurgia plástica, temos que entender o quê? Que quando eu pego um paciente, eu vou só drenar? Drenar só vai tratar o edema da paciente. Eu tenho que olhar o paciente como um todo. Então, eu, como fisioterapeuta, vou puxar a sardinha para o meu lado. Com toda certeza. Eu tenho que pensar no paciente como? Será que o que eu estou fazendo com ela vai devolver a funcionabilidade dela? Porque quando você faz cirurgia plástica, é como qualquer outra cirurgia. Você vai lesionar nervo, vou falar de uma prótese mamária debaixo do músculo, você vai soltar esse músculo para colocar próteses, passa nervo ali, inervação sanguínea, linfática, que acaba sendo rompida. E se você, nessa reabilitação de cirurgia plástica, pensar e se bitolar em fazer só a drenagem linfática sozinha no pós-operatório, ela é pobre. Ela é indispensável, ela tem que ter, né? Muito importante, né? Eu tenho até um curso voltado para essa área, para tu ver o tanto que é importante. Só que ela sozinha, ela é pobre. Por quê, Virginia? Eu não posso pensar no paciente na reabilitação só drenando, pensando só no edema dessa paciente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que não fez pré nem trans, chegou para mim só no pós-operatório de implante mamário, depois de 6 meses. Aí ela chegou, eu falei assim, e aí, tudo bom? 6 meses, já é para paciente, tá ótimo, bem. Aí eu falei assim, qual é a sua queixa? Sempre que a gente vai atender o paciente, eu tenho que entender o que está incomodando ele. A minha paciente não levantava os braços. Ela só levantava o braço até aqui. Ela ficou com encurtamento, limitação de movimento, porque ela não fez a fisioterapia, a cinesioterapia, os exercícios que a gente tem que fazer no pós-operatório, respeitando a fase que a minha paciente está. Ah, é só alongar? Não, gente. Quem vai decidir o que vai ser feito na reabilitação é o profissional, de acordo com a cirurgia que foi feito, técnica cirúrgica e tecnologia que foi utilizada. Porque hoje a gente tem muita tecnologia, né, que está vindo aí para ajudar a gente, né? Igual um Morpheus, um Vaser, um Argoplasma, Renúvel. A gente tem várias tecnologias hoje no mercado para poder ajudar a gente numa retração de pele, flacidez, mas em compensação tem alguma parte da reabilitação que fica um pouquinho mais complicada, porque estimula colágeno demais, dá fibrose demais, dá retração de pele demais, e se o fisioterapeuta, quem for cuidar do pós-operatório, ficar limitado só em drenagem, a gente pode ter alguma perca nesse processo, entendeu? Ela pode ficar assim com uma limitação de movimento, não conseguir levantar o braço, uma paciente de abdominoplastia não conseguir voltar ao seu posicionamento ideal, ficar com uma dor crônica possível no futuro. Então, tudo isso profissional da reabilitação vai ter que traçar, não é uma receita de bolo. Sim. Ela vai ter que avaliar o paciente, tudo isso que envolve por trás, para ela saber de fato o que eu vou usar. Eu vou usar tape hoje na minha sessão? Né? Para que eu vou usar tape na minha sessão hoje? É para uma contenção? É para me diminuir espaço morto e não voltar a seroma? Eu vou usar tape para drenar? Não, porque todo mundo está usando tape, eu vou colocar a fitinha lá sem saber nem para que é. Tudo tem um raciocínio clínico por trás,
para você chegar num resultado de excelência. Nesse paciente, eu vou usar laser, eu vou usar LED, eu vou fazer cinesioterapia hoje. Então, a gente tem uma gama de recurso utilizado de acordo com a necessidade do meu paciente. Igual você falou no começo, que a gente é referência na clínica em fibrose. A tão temida fibrose. Todo mundo que vai para uma lipoaspiração, qual é o medo? De ficar com a fibrose. E eu tenho um segredo para contar para você. Conta pra mim aí. Eu quero saber, antes de tu falar esse segredo, se o fato de tu ser fisioterapeuta te ajuda em muito nesse sentido de... 100%. 100%, né? 100%. Te diferencia de muita gente por conta dessa questão. Pelo olhar da reabilitação, né? Massa. Apesar que tem muitas esteticistas maravilhosas, tá? Na minha clínica tem uma esteticista. Tem muitas esteticistas. Eu quero até falar nesse ponto, porque tem gente que acha assim, Virgínia, sim. tem rincha com esteticista. Gente, jamais. Eu dou curso. Nos meus cursos tem esteticista, né? Não tenho. Na minha clínica tem esteticista. Amo Dona Cris, ela é maravilhosa. Então, só que eu tenho que puxar a sardinha um pouquinho para minha profissão, com toda né? certeza. Então, as esteticistas são maravilhosas, tem muitos esteticistas que trabalham muito bem, obrigada, às vezes até melhor do que uma fisioterapeuta. Eu acho que vai muito do profissional, não da profissão, do profissional dele buscar conhecimento e buscar entregar o que ele tem, né, de melhor para oferecer para o paciente. Mas quando a gente fala de fisioterapia, a gente muda um pouquinho o olhar, porque a gente tem um olhar, além da estética, a gente tem um olhar um pouquinho voltado para a reabilitação. Aí quando minhas pacientes chegam lá na clínica, no pós-operatório, que faz exercício, cinesioterapia, aí elas cansam um pouco, aí eu falei assim, tu achou que vinha para cá só ficar deitada fazendo drenagem, né? Não é bem assim a realidade de uma reabilitação. Tá? Então, assim, nada contra, amo as esteticistas, estão nos nossos cursos, estão na minha clínica, e eu acho que é uma galera que está estudando muito, está crescendo muito e vindo aí com muito conhecimento. Show de bola. Em relação à fibrose, eu quero saber qual o segredo para a gente evitar essa questão aí que as meninas chegam lá. As fibroses, como todo mundo teme as fibroses, ela é bem... Não é, Virgínia, é fácil para tratar? Não é que seja fácil para tratar, mas tem tratamento. Mas o segredo que eu tenho para contar para vocês é que todo mundo tem fibrose. Todo mundo tem fibrose. Não existe uma pessoa que fez cirurgia, principalmente lipo, para não ter fibrose. Por quê? Fibrose é um tecido de cicatrização. Não tem como eu fazer um trauma, você enfiou uma cândula, cortou, e não tem um tecido de cicatrização. A fibrose, ela sempre vai existir. Mas quando nós falamos, a população, até a gente profissional fala assim, você está com fibrose, a gente fala erradamente, Maria deu fibrose. O certo seria falar, Maria deu fibrose desorganizada, porque fibrose todo mundo tem. Perfeito. Mas quando a gente fala errado que deu fibrose, quer dizer que ela deu uma fibrose, mas ela veio desorganizada. Um tecido de cicatrização, que era para vir alinhadinho, bem bonitinho, ele veio emboladinho, ou ele veio em forma de nódulo, cordão ou placa, tá? Então, o que a gente fala para as pacientes? Que tem tratamento, né? Quanto mais cedo ir, melhor. Mas não quer dizer que fibrose tardia não tem tratamento, tem. Isso geralmente Tu trata mais no pós, né? Por exemplo, isso. Ela fez ali lá no pós. A fibrose, cirurgia, ela né? começa a aparecer a partir do 11º dia. Bacana. Né? Não é uma regra, pode ser antes e pode ser depois. Só que nós, profissionais que estamos na reabilitação, que a gente está tratando aquele paciente, que a gente começa a aparecer aquele endurecimento, aquele tecido desorganizado, aí é nesse momento que a gente já começa a realinhar esse tecido. Virgínia, como que você vai tratar essa fibrose como a gente escutava muito antigamente? Eu vou quebrar a fibrose, eu vou destruir a fibrose, eu vou romper a fibrose. Gente, fibrose não quebra, fibrose não rompe, ninguém destrói fibrose. Ele é um tecido e a única coisa que a gente vai fazer é realinhar esse tecido. Se o profissional pensar que vai tratar essa paciente causando injúria nesse tecido, querendo por força e marra realinhar esse tecido na ignorância, o nosso corpo é inteligente. Para toda ação tem uma reação. Se eu machuco esse tecido, se eu causo um trauma nesse tecido, que ele já está hiper mega estimulado por causa da cirurgia,
ele vai formar mais tecido de cicatrização e eu vou ter mais fibrose. Então, as piores fibroses que chegam na minha clínica para mim tratar são aquelas que alguém já mexeu, já tentou ajudar e acabou hiperestimulando e vindo para mim com mais tecido de cicatrização. Então, se não tivesse mexido, era melhor. Exemplo, entendeu? Mas aí acaba o outro profissional querendo ajudar, né, na maior da boa intenção, acaba, às vezes, estimulando mais tecido de cicatrização. Então, como que a gente trata esse tecido de fibrose? A gente respeita a anatomia e fisiologia desse tecido, não causando mais injúria, dando um intervalo entre as sessões, que o intervalo entre as sessões é terapêutico, e utilizando manobras da fisioterapia. Uma delas é a terapia mecanomoduladora em tecido de cicatrização, que é terapia manual voltada para reabilitação de tecido de cicatrização, que tem dado uma resposta bem significativa para a gente lá na clínica. Fora isso, a gente tem umas órteses que a gente usa nesse paciente, a gente fornece para esse paciente para estar ajudando no realinhamento desse tecido. E é tão importante tu falar isso, Virgínia, porque às vezes o paciente, ele identificou que ali teve um problema, né? Por exemplo, a menina, a mulher, digamos assim, que fez lá um procedimento de abdômen, como é que é o nome mesmo? Abdominoplastia. Certo, ela fez lá tudo, a cirurgia bacana, deixou tudo certinho, e ela percebeu esse problema e às vezes ela quer resolver isso muito rápido. E é importante tu trazer esse conhecimento mais técnico, porque a gente acaba conseguindo até imaginar. Cara, então não é tão simples como a gente pensa, que é só pegar aquele problema que teve ali, às vezes os efeitos que dão, né? O nozinho que você falou, né? O acúmulo de tecido e tal. Não é tão simples como parece de esticar para um lado para o outro e resolver o problema, né? Então, tipo, é muito massa falar o processo. Ontem, vou te dar um caso clínico de ontem de uma paciente minha. Ela fez uma lipo de papada e ela fez o pós-operatório comigo. Ela não fez pré, não fez trans, chegou para mim no pós. Que o ideal seria fazer o pré e o trans-operatório, mas não quer dizer que a gente não vai resolver no pós-operatório. E ela estava com um seroma, né, que é aquele líquidozinho, e aquele líquido, uma fase inflamatória, que era para acabar em 4 dias, ela perdurou por 21 dias. Opa. Então, me deu, aquele paciente ali, eu já sabia que ia dar um tecido de cicatrização ruim, porque o processo inflamatório dela perdurou mais tempo, por mais que a gente tentasse usar alguns recursos para ajudar essa paciente. Aí ontem ela chegou para mim, Virgínia, olha só, o serominha sumiu, o líquido, né? A gente conseguiu com que o corpo absorvesse, né? Através de alguns recursos que a gente tem na clínica. Só que olha como tem uns cordões aqui. E realmente, tinha um cordão do lado e um cordão do outro. Ela falou assim, olha esses nó aqui. Eu falei assim, olha, esse tecido que a gente já estava esperando, ele veio desalinhado. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai tratar. Agora, a gente não entra mais com drenagem, que não vai me servir de nada nesse momento. E vamos entrar com os outros recursos que a gente tem para poder tratar. Eu falei assim, olha, você veio aqui hoje, que foi ontem, e eu só vou te ver semana que vem. Ela falou assim, não, você tem que me ver todo dia agora. Você tem que adiantar as sessões, que é para destruir isso aqui muito rápido. 3, queria todo dia. Eu falei, não, o teu tecido tá o teu organismo está hiperestimulado. Tudo que eu fizer em excesso, ele vai me responder em excesso. Então, a gente tem que dar um intervalo, faz o que a gente tem para fazer, espera o corpo responder. Então, esse intervalo entre uma sessão e outra, ele é terapêutico, ele tem que existir. E não me venha em casa, pelo amor de Deus, ficar na frente do espelho, se massageando e tentando resolver o problema que você vai atrapalhar o que a gente está fazendo aqui. Então, aí quando você... Aí tem que ter aquela paciência, a gente tem que amar o que faz. Então, eu sento com a paciente, eu pego um papel, uma caneta, eu desenho para o paciente. Que massa. Toda a fase inflamatória, proliferativa, de remodelação. Eu explico o trauma cirúrgico, eu explico aonde que o tecido se organiza, por que que ele organiza. Porque quando eu tenho um paciente que ele entende todo o processo, ele consegue fazer em casa melhor tudo que eu penso. Quando eu só falo para o paciente, faz isso, e não explico tudo que tem por trás disso, ele vai escutar o senhor Google, ele vai escutar a vizinha, a sogra, a prima. Ah, não, falaram que fazer isso, fazer aquilo, vai resolver.
E acaba não dando credibilidade no que você está falando, porque você não passou credibilidade para o seu cliente, para o seu paciente. Você não explicou de fato o que está acontecendo. Se ele não entende, por que acreditar no que ela está falando? Total. Então, o profissional ele tem que se impor também. E através de quê que a gente consegue isso? Tá se capacitando, estudando, buscando conhecimento. Tem gente que chega para mim e fala, Virgínio, por que você trabalha assim e fulano trabalha assado? Não tem essas comparações? Tem Acho que na muito sua disso. área também tem Sempre isso. tem. E o que eu explico para ela? Olha, eu, Virgínia, sou ser humano, sou uma profissional igual às outras. E eu trabalhava 7 anos atrás, igual a outra colega trabalhava. Por que eu não trabalho mais igual a outra colega? Porque o que era certo antigamente não é o que é certo hoje. Os estudos mostraram, através de pesquisa, artigo científico, tudo está mostrando para a gente que a gente trabalhava daquela forma que era o que tinha na época. Fazia o melhor com o que tinha em mãos. Só tinha aquilo na época. E agora a gente viu que mais atrapalhava do que ajudava. E os recursos que a gente tem hoje, através dos estudos de pesquisa, mostra que a gente tem mais ganho, mais benefício do que aquele outro recurso. Então, por quê? Ah, é certo ou é errado? Eu escuto muito isso. Virgínia, é certo atender todo dia, fazer pós-operatório todo dia? É errado? Gente, não existe certo e errado. Existe um caminho mais fácil, Sim. e um caminho mais difícil. E eu sempre vou buscar para o meu paciente o caminho mais fácil. Sim. Eu não vou estar ali batendo no caminho mais difícil, tá? Perfeito. Eu vou buscar o caminho mais fácil para ele ter uma reabilitação mais rápida. Antigamente, a gente fazia um pós-operatório, era assim, era 3 meses, 6 meses de drenagem, né? Falava muito, todos os dias, não podia falhar um dia. Hoje a gente já vê que o intervalo entre essas sessões ela é mais benéfica do que a gente fazer todo dia. De forma contínua, né? Contínua, porque o meu sistema linfático e sanguíneo, ele foi rompido e ele está se recuperando. Então, eu sobrecarrego esse sistema. Então, perfeito. eu tenho mais benefício dando um intervalo. Um exemplo. Então, hoje eu falo para os meus pacientes, eu não sei se você vai precisar de 8 sessões, de 10 sessões, de 20, de 30. Hoje, o nosso tratamento na minha clínica, hoje o nosso tratamento ele é composto de 8 sessões, sendo que pode ser menos e pode ser mais, né? Mas como a paciente, ela quer, às vezes não quer fechar uma por uma, já quer fechar um certo número de sessão, a gente faz, geralmente, 8 sessões, que é geralmente o que eu vejo que é bacana para dar alta para paciente. Então, o tratamento da gente hoje é composto de 8 sessões e a gente geralmente dá alta para essa paciente com 8 sessões. Mas, às vezes, ela fala assim, Virgínia, eu queria fechar 20. Eu não fecho. Eu, Virgínia, não fecho. Por que eu não fecho? Por mais que eu quero dinheiro, tá, gente? Eu também preciso de dinheiro para mim poder manter minha clínica. Mas eu não acho justo com esse paciente, porque vai que eu não precise de mais atendimento com essa paciente. Na minha clínica, eu prego recuperação rápida de alta performance. Quanto mais rápido eu te der alta, Sim. melhor para mim. Por quê que é melhor? Porque você vai chegar lá na sua amiga e a sua amiga vai falar assim, nossa, eu fiz 50 sessões de pós-operatório, senti tanta dor e gastei tanto. Aí você vai olhar para a sua amiga e falar assim, nossa, eu fui lá na clínica da Virgínia, que é especialista em pós-operatório, fiz 8 sessões, tô ótima, me deu alta, tô maravilhosa. Então, claro que eu vou dar alta se puder dar alta, se fizer sentido. Senão, a gente vai perdurar um pouco mais de tempo. Por quê? Eu tenho pacientes que no meio desse caminho tem algumas complicações. Mama abre, abdominoplastia abre. Aí, a gente já vai cuidar de uma complicação. Já entra, porque tem várias etapas. A gente vai entrar para outra etapa. Não evoluiu da forma que a gente queria que evoluísse. Ah, Virgínia, foi alguma coisa errada? Não, às vezes a gente fez tudo certo, o médico fez tudo certo, mas a paciente evoluiu ruim. Vai muito também de genética, do corpo de cada paciente, estilo de vida de cada paciente. Às vezes esse paciente é um paciente que não se preparou para a cirurgia, é um paciente de uma certa idade, diabético, bebe, fuma. Então, tudo isso vai influencia, no resultado. É diferente de uma paciente atleta, saudável, jovem, que se preparou para a cirurgia, é muito diferente. Então, por isso que eu te falo,
não tem comparação e não tem receita de bolo. Para cada paciente é um atendimento exclusivo, especializado, formado ali para ela. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Tu falou de uma coisa que eu acho muito bacana, das profissionais que elas às vezes não buscam conhecimento, não buscam aprender, se desenvolver, e da tua busca constante por estar sempre se atualizando. Sim. E estar sempre ligado no que tá acontecendo no teu mercado. E eu vi que tu tá nessa pegada agora também de ensinar outras profissionais. Sim. E eu queria aproveitar esse espaço, né? Parece que a gente começou faz muito tempo, mas há pouco tempo, mas a gente tá aqui quase 1 hora falando. Ótimo. E aí eu queria começar esse espaço para tu falar, né, nessa reta final agora, como é que tu acredita que tu consegue ajudar essa mulher que quer entrar no mercado, que já está dentro do mercado, quer se especializar, quer se atualizar, qual tipo de conteúdo, de trajetória tu ensina para ela nesses teus programas de educacionais aí? Quando eu cheguei a São Luís, que a gente começou a trabalhar, né, um pouco mais das redes sociais e focar bastante nessa área de reabilitação de cirurgia plástica, eu nunca imaginei que fosse tomar a proporção que tomou em relação às pessoas conhecerem o meu trabalho. Muita gente chega lá na clínica e fala assim, Virgínia, fulano, ciclano te indicou, e eu não sei quem é, mas pelas redes sociais acaba a gente conseguindo um leque de visualizações maiores. Eu fico muito grata a todas as pacientes, todas as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, quando começou essa visualização maior de outros profissionais em relação à nossa clínica e de pacientes também, sim, chegou muito direct, né, mensagem no WhatsApp, à procura de curso. Você não dá curso? Massa. Você não ministra curso? Você não poderia me dar um curso VIP? E começou a chegar numa constância muito grande, né? Bacana. Eu não sou professora, tá, gente? Mas tu tem uma pegada de professora bacana, porque tu tá explicando aí, eu tô entendendo as coisas. Para quem é leigo aqui, que não entende absolutamente nada, né? Eu tô aprendendo aqui. Nessa última mentoria que a gente deu, eu deixei bem claro para as pessoas que estavam lá que eu não sou professora. Eu sou uma colega de profissão, passando conhecimento, passando Maravilha. Minha vivência clínica para elas não bater a cabeça tanto que eu bati e errar o tanto que eu errei para chegar onde eu tô hoje. Então, essa procura constante, a minha nutricionista lá da clínica, a Carmen, ela ficou no meu pé, que ela sim é professora, ela ficou no meu pé, Virgínia, vamos dar o curso, a procura tá grande e tal. E acabamos entrando num consenso de dar essa mentoria VIP mesmo, a priori vai ser turmas pequenas, porque a gente faz no nosso próprio espaço, porque é justamente isso. Minha vivência clínica. Eu quero que elas sintam, que elas vivam o que eu vivo. Não numa sala de aula, mas dentro de uma clínica mesmo. Perfeito. Então, desde o momento que a paciente chega, que ela deita na minha maca, que ela levanta, que a gente trata o paciente, que a gente olha a ficha. Então, eu quero que ela tenha toda essa experiência que a gente tem lá na clínica de fato. Então, o desejo mesmo de passar esse conhecimento eu já tinha, mas eu não tinha mesmo, assim, esse impulsionamento que a Carmen me deu e a gente juntou. Me puxou e foi. Hoje eu sou grata, que se não fosse ela, de fato, eu não estaria jamais ministrando o curso. Teu interesse seria focar na tua paciente. Eu gosto muito, eu não sou muito administrativa, sempre falo isso. Eu sou muito de fazer mesmo, de atender. A minha pegada mesmo é atender. Eu atendo todos os dias, 12 pacientes por dia, até 15 pacientes por dia a gente atende de pós-operatório. Então, minha parte não é muito administrativa, é prática mesmo, atender. Então, poder passar esse conhecimento para outros profissionais é gratificante. E a gente teve uma mentoria VIP agora, mês de outubro, não foi? Setembro. A gente teve agora, no mês de setembro, essa mentoria VIP. Foi um sucesso, foi assim, a Meninas dos Olhos lá da clínica. E a nossa própria, a gente ficou com lista de espera, não tinha vaga para todo mundo, né? Porque a gente fez turmas pequenas, não tinha vaga. Então, a gente está abrindo agora uma nova turma para poder... Para novembro, né? Pelo que eu entendi. Dia 4 de novembro, vai estar lançado aí a nossa segunda turma de mentoria VIP,
para as pessoas que quiserem participar e para quem estava na lista de espera para poder estar participando dessa mentoria. Que massa. Inclusive, esse podcast vai sair antes da mentoria. Então, Sim, assim, sim. se você está vendo a gente, é Sim, profissional estão da todos área, convidados. está convidadíssima a saber mais informações. Para a pessoa saber mais informações, ela vai lá no teu Instagram e lá ela Sim. consegue o WhatsApp e poder... Tem tudo. Tem todas lá, essas informações. Nas nossas redes sociais, tem todas as informações, né? No WhatsApp também. E o que eu quero participar para essas pessoas é que o mundo da cirurgia plástica é um mundo assim incrível e cheio de oportunidades. Não só para mim, mas para todas que querem trabalhar nessa área, é fantástico. Show de bola, show de bola. Então tá feito aí o convite. Eu acredito que conseguimos aqui. Eu confesso que eu consegui aprender bastante coisa aqui. Tinha coisa que eu não sabia, tinha coisa que eu tinha dúvida de como é que funcionava na prática. E nesse episódio a gente conseguiu ouvir, né, profundamente como é que funciona o processo por trás e a profissional que faz esse procedimento. Ela falou que não é professora, mas eu acho que ela tá para professora mesmo. Porque eu agradeço demais o convite. Ela ensina direito, a gente entende aqui quando ela explica. Então, eu acho muito massa, Virgínia, te ter aqui na mesa, né? Fiquei muito feliz de te conhecer agradeço. pessoalmente. Pela rede social a gente conhece a Virgínia, que está ali, às vezes, no story, atendendo a cliente, no feed. Mas aqui a gente percebe a Virgínia que tem muito conhecimento. E eu acredito que esse conhecimento sendo espalhado, né, através do podcast, através dos cortes que a gente vai fazer do próprio podcast, da divulgação que a gente vai fazer, a gente vai conseguir disseminar esse conhecimento para a galera, né, conseguir conhecer você, conhecer o teu trabalho, conhecer a tua clínica, a pessoa que precisa ou que está planejando fazer uma cirurgia ou entrar ali num processo, ela vai saber agora que dá para ela começar de uma forma mais estratégica, se preparando. Se preparar como profissional, ter o conselho certo para prevenir problemas. Então, eu acho que esse papo aqui vai ser até um conteúdo que tu pode aproveitar para falar para aquela cliente que está interessada em fazer uma cirurgia. Olha, assiste esse episódio aqui que tu vai entender de ponta a ponta como é que funciona. Dá para entender um pouquinho, né? Dá para entender um pouquinho como é que funciona e tu vai ficar tranquila na hora de fazer a cirurgia porque tu vai saber que está em boas mãos. Então, eu gostei bastante de conhecer a tua história, eu quero te agradecer e eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para as pessoas que estão te vendo, né? Um agradecimento, uma mensagem para suas clientes, para as suas possíveis alunas. Pode ficar à vontade para se direcionar a essa galera aí, porque eu tenho certeza que eles estão te vendo agora. Então, seria bacana você agradecê-los também por essa audiência aí. Eu quero agradecer primeiramente você pelo convite, né? Agradecer todas as minhas pacientes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as minhas pacientes, né, que confiaram no meu trabalho. Hoje eu sou o que sou e tenho a visibilidade que eu tenho devido ao reconhecimento das minhas pacientes, né? Eu digo que o meu maior marketing hoje são as minhas clientes, ela que leva meu nome para onde elas vão. Tá? Então, hoje eu não seria ninguém sem ela. Agradecer a minha equipe. Sem elas, eu não conseguiria ser também quem eu sou. A estrutura que eu tenho hoje, de pessoas incríveis que tem dentro da minha clínica, que ajudam a formar esse núcleo, essa família, que é a Clínica Virginia Rossati, esse atendimento humanizado, eu não conseguiria jamais chegar aonde eu estou se não fosse a minha equipe. Tá? E dizer para todas as pessoas que querem fazer cirurgia plástica que a gente está à disposição para poder acompanhá-las, independente de qual médico ela for fazer a cirurgia, né? Claro que a gente quer que faça com os médicos que a gente acompanha, mas independente, a gente está ali à disposição do paciente. Ah, que maravilha, que maravilha. Então fica aí o convite para você que quer conhecer o trabalho da Virgínia. Eu vou deixar aqui no YouTube o Instagram dela, se você caiu aqui de paraquedas, viu aí um tema interessante para você ouvir e acabou se interessando mais sobre esse assunto, né? A Virgínia está aqui em São Luís, clica aqui embaixo, onde tem aí o Instagram dela, já vai lá, começa a acompanhá-la, né? Se você não a conhecia, eu recomendo que você comece a conhecer mais o trabalho dela. E eu agradeço desde já todo mundo que ficou até aqui. Obrigada. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado você que ficou até o final. E nos encontramos em um próximo episódio. Obrigado, gente. Pronto. Pronto. Tu conversa demais, cara. Cara, foi muito...